Deus às vezes É. olhando esse lado, outro lado. É. Então, esse é o motivo fundamental. Mas as mulheres têm todo o direito de participar e essa oração, os 5 orações que rezamos, é tanto para mulheres quanto para mulheres, homens. Vamos supor, algumas pessoas em casa, porque assim, nem todo mundo tem uma religião. Tem gente assim, eu acredito em Deus, mas não tenho religião. Aí a pessoa simpatizou com essa nossa conversa, eu quero conhecer. A pessoa pode se converter ou tem algum... Com certeza. Tem que casar com alguém que seja, ou Não, sozinha ela pode... Pode. Se eu quiser amanhã me Inclusive- converter, eu posso. Porque Como é que funciona? Assim? aceitar qualquer religião depende do coração. Ninguém pode obrigar ninguém. Tá? Então, quem quer aceitar, bem-vindo. Então, inclusive, nós digamos que para aceitar Islã ou praticar Islã, não precisa ter outro meio. É diretamente ligação com Deus. Porque aceitar Islã ou qualquer religião é aproximar a Deus. Isso. E para nós, Deus é único. Universal. Deus dos judeus, Deus dos cristãos, Deus dos muçulmanos. Que É interessante, mesmo Deus. porque as pessoas em geral, foi o que a gente estava conversando até antes do programa, as pessoas esclarecidas não. Mas em geral, traduz isso para eles não ficarem perdidos. Em geral, as pessoas têm muito preconceito quando se fala em Islã. They think ahead. They have preconcept about when you say that you're Muslim. Quando fala Islã, lembra When you talk about Islam, Essa terrorismo. coisa, remember essa coisa que eu sempre pergunto à mídia, que por que dizem terrorista Islã? Outras religiões não têm terrorismo? why do people Outros lugares usually não têm terrorismo? establish a link between Entendeu? Muslim Mas- and terrorists? I think this is just prejudice sometime, and unfortunately some of the very minority, few Muslim are doing something wrong with the name Eu of acho que isso é Islam. preconceito e realmente pouquíssimas pessoas estão fazendo coisas erradas em nome do Islã. You see, we, the Ahmadiyya Muslim community, is spreading peace all over the world. We are established 204 countries of the world, and our message is always love for all and hatred for none. Nós estamos em 204 or 240? 204? 200. Mais de 200, more than 200. 200 yeah, 200 communities, mais de 200 comunidades ao redor do mundo professam a fé islâmica e a maioria está rezando em paz e trabalhando em And paz. you are witness, I will say that you are witness, you are in our neighborhood where our mosque foundation is laid, that for the past 25 or more than that, we are established here. And by the grace of God, nobody can point out that Ahmadiyya Muslim community involved in any kind of terrorism activities. Isso, nós estamos aqui há mais de 25 anos e ninguém pode apontar, ninguém pode falar que a Ahmadiyya causou algum tipo de problema ou cria algum tipo de problema. It com is seus Brazil vizinhos. only, but we are more than 200 countries of the world. Not a single place, any single Ahmadiyya Muslim is involved in any activities because we are spreading the true teaching of Islam. And Islam is the champion of peace. There is no room, not I will say in Islam, but not in any religion. There is no room for any terrorist activities at all. Nós estamos em mais de 200 comunidades em todo o mundo e Nunca ninguém ouviu falar. Não pode dar nenhum exemplo. Nós estamos em mais de 200 países ao redor do mundo, 200 comunidades, e os muçulmanos pregam o amor, não há necessidade, e a gente pode garantir que em nenhuma parte do mundo em que a Ahmadiyya está, as pessoas estão engajadas em atividade terrorista. Sim, na verdade é que é falta da religião. Nenhuma religião prega de ódio. Então, como nós, por exemplo, a palavra Islã literalmente significa paz e amor. E nosso cumprimento é Assalamu alaikum. Assalamu alaikum significa a paz de Deus esteja com você. Que bonito. E outra pessoa responde Wa alaikum assalam, que a paz de Deus esteja com você também. Então espalhamos dia e noite mensagem de paz. Como ele diz, que se um grupo ou umas pessoas não respeitam
não seguem, é culpa deles, não é culpa da religião. Sim, é verdade. Ele... Historically, when you see that politicians always exploited some group to exploit and gain their own motives. Você vê que os políticos sempre exploram alguns grupos para justificar os seus próprios motivos. Right. And today, a very small minority group such have been used for certain politicians in their own countries. E hoje, pequenos grupos minoritários foram usados por alguns políticos nos seus próprios países. For one simple reason, that if they would raise the slogan of religion, masses will follow them. Por um motivo muito simples. Se isso for usado como slogan de religião, as massas vão segui-los. But a great majority is raising the slogan that Islam is peace. Media will not cover that. Mas a grande maioria vai dizer que o Islã é paz, mas os meios de comunicação não vão dar cobertura, não vão dar destaque a But isso. 1 out of millions raises the slogan of destruction. That gets coverage all around the globe. Mas se alguns em 1 milhão criar esse tipo de problema de terrorismo, a mídia vai dar divulgação ao redor do mundo. When it is bleeding, it is leading. when it is bleeding, it is leading. Quando está sangrando, está liderando. Yeah. Né? Outra coisa também sempre, como eu estava Que dizendo... a guerra vem de jornal, vem de publicidade. She A said paz that não. the war sells newspapers. Como Peace uma doesn't coisa sell também newspapers. interessante é que quando houve uma coisa no Oriente Médio, quem tem nome árabe dizem que é muçulmano. Sim. E na verdade é que muitos árabes não são muçulmanos. E todos os muçulmanos não são árabes. Mas a mídia Então, faz o pacote. E divulga que ele, se houve uma coisa, ele é terrorista. Mas minha pergunta sempre é que se, por exemplo, um cristão faz ato terrorismo, por que não dizem que esse terrorista cristão, ou terrorista judeu, ou terrorista qualquer outra religião? Não. The media put Mas all the sempre- eggs in the same basket. You know, that's the main problem. We are in this country. Imam Wasim, missionary Wasim is in this country to remove misunderstanding about the teaching of Islam. Se Wassim está aqui nesse país para acabar com os maus entendidos, We are not here to gain the political powers or anything at all. nós não estamos aqui para ganhar poder político ou nenhuma outra coisa. We are here to win the heart of the people. Nós estamos aqui para ganhar o That's coração all. das pessoas. É isso Because- aí. Good. Because that we say love for all, hatred for none. É por isso que a gente Amor costuma para dizer todos, amor para todos, Ódio para ninguém. ódio para ninguém. So É this nosso is the- slogan, nossa É o meta. nosso slogan. Mensagem: amor para todos, ódio para ninguém. Isso não é palavra na prática. You can see that pode ver. we had two big functions Que nós temos duas grandes in the funções history of the Ahmadiyya Muslim community in Brazil. na história da Ahmadiyya muçulmana, comunidade brasileira. And our message was there in 2 days: peace, peace, love, understanding, respect, E a nossa harmony mensagem estava lá nos 2 dias: paz, for paz. everyone. Como ele falou que domingo nós tínhamos reunião anual, nós chamamos de Jalsa Salana. E graças a Deus que mais de 6 representantes de diferentes religiões participaram. Que bacana. E todos falaram com amizade, tá? E cada ano nós celebramos a reunião anual e nós escolhemos um título e convidamos outros. Então outras religiões participam em nossa reunião anual. Então nós estamos divulgando Islã e paz e amor na prática. É uma imagem negativa, como falei, que é só propaganda, como ele falou, é a política. Você tem guerra, como chama, em diferentes países, nada a ver com o Islã. You know, what I was saying is that que eu estava dizendo we é que had two functions here. Nós temos duas funções aqui. And we are giving the lesson, lecture, speeches Nós on estamos love, dando lições, understanding, palestras, respect, conhecimento, harmony, respeito, harmonia. but no news came anywhere at all.
and it was our historical events in this country. Essa tem sido a nossa histórica atividade nesse país. But unfortunately, if there will be any other bleeding things and terrorist activities, whole the country will take that. Mas infelizmente, se houver algum tipo de atividade sangrando ou atividade terrorista, vão botar a culpa na gente. So this is our Holy Quran in Portuguese language. Esse é o nosso And sagrado we Alcorão welcome- em português. We welcome people to come to Wasim Zafar, ask about the teaching of Islam, and the answer is here. Que a gente gostaria que todos viessem ao Wassim para pedir conhecimento e que todas as respostas estão aqui It dentro. is our small and humble effort. É o nosso pequeno e humilde esforço. And we welcome people to come and just remove their misunderstanding, misconception against E against the nós, teaching of nós Islam. queremos que as pessoas venham para remover todos os seus mal And entendidos. one thing that this is the reason that God raised the promised Messiah, Mirza Ghulam Muhammad of Qadian, to establish such a community whose members is pious, God-fearing, and can convey the message of Islam in true meaning and spirit to the people. Essa foi uma das razões pelas quais Deus fez com que o fundador da Ahmadiyya fizesse essas promessas para mostrar as verdadeiras razões do islamismo para as pessoas. Our community is spreading this peace, love, harmony, and understanding to each and everyone without any discrimination of race, color, language, or anything. A nossa comunidade está espalhando esses conhecimentos, essa mensagem de amor, harmonia, sem nenhum tipo de seletividade entre credo religioso, raça, cor e assim consecutivamente. All peace-loving people are welcomed. Todos os povos, todas as pessoas que amam a paz são bem-vindos. Esse livro sagrado Alcorão que ele apresentou é nosso livro divino e é nosso grande profeta Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o fundador do Islã. Aqui dizem Maomé, mas o nome correto é Muhammad. Ele recebeu através da revelação divina. E aqui nós temos em português e sempre nós colocamos o texto original e ao lado é tradução. Esse livro é completo. Aqui na Estrada Saudade nós temos biblioteca e aqui nós temos mais de 60 idiomas o nosso livro sagrado Alcorão. Bom, eu estou amando essa conversa, está maravilhosa, mas nosso tempo esgotou. She said that she's loving the conversation, but we are running out of time. We really thank you very much giving us this opportunity, giving us this time. And Nós agradecemos I a você hope muito, this is a little dando essa drop. It oportunidade. is a little drop of blessing, of rains Isso é uma of pequena God gota de in this bênção. area. But I hope this little drop of rain, water, of our blessings in this area Eu espero que essa will bring pequena huge gota de rain chuva da of nossa, blessings. da Última nossa coisa bênção também quero se dizer. espalhe através de todos. Última coisa dizer que nosso chefe supremo, nome dele é Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayadullah Ta'ala Ibn Aziz, mandou uma mensagem especial para essa ocasião. Sim. E quando tinha cerimônia, eu li e traduzi. Sim. Ele mencionou na sua mensagem que mesquita significa casa de Deus. Então, é aberto para todas as pessoas. Não é aberto para muçulmanos ou para ahmadis, não, é para a humanidade. Qualquer pessoa, se quiser, pode visitar. Qualquer pessoa, se quiser e quer adorar a Deus, não importa de qualquer maneira. Ele é bem-vindo, pode entrar, pode rezar, pode participar. Então, nós não podemos proibir a ninguém. Especialmente como você perguntou, eu sei que uns muçulmanos não deixam as mulheres entrar na mesquita, mas esse não é o ensinamento do Islã. É fanatismo. As mulheres podem entrar, podem rezar, de outras religiões também podem entrar. Única coisa, se alguém quer pregar de ódio ou violência, ele não tem lugar para casa de